Boa tarde. A TV Folha está começando mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. A gente está tratando de assuntos pós-impeachment, pós a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso no domingo passado. Hoje o convidado dessa tarde é o Júlio Turra, ele é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A CUT é a maior central sindical do Brasil e apoia o PT historicamente. Boa tarde, Júlio, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos telespectadores. Vamos lá. Bom, primeira pergunta que eu queria fazer, Júlio. Saiu hoje um resultado do desemprego, né? O IBGE divulgou que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro, o desemprego subiu a 10,2%, ou seja, passamos aí para a casa dos 2 dígitos, né? O país tem hoje 10,3 milhões de pessoas procurando emprego, são 3 milhões de pessoas a mais do que há um ano atrás. E a renda média dos trabalhadores hoje está na faixa de R$ 1.930, o que mostra uma queda em relação a 12 meses de 4%. Bom, a presidente Dilma sofreu o processo de impeachment no domingo, né? Então eu acho que, eu gostaria de ter a sua opinião, ela parece a responsável por esses dados, por essa crise, etc. Eu queria ouvir a sua opinião e até onde a CUT vê a responsabilidade da presidente Dilma e até onde continuará apoiando o seu governo. Efetivamente, esses dados nos preocupam sobremaneira. E se compararmos especialmente com a situação do país em 2014, quando houve a reeleição da Dilma naquele segundo turno extremamente renhido. E esse é resultado de uma combinação de 2 fatores, na nossa opinião. Em primeiro lugar, a aplicação de um plano de ajuste fiscal ao longo de todo o ano de 2015, pelo ministro Levi, né, que a CUT sempre combateu essa política de ajuste fiscal desde o primeiro momento. Me recordo que em março de 2015, início do segundo mandato da Dilma, o ministro Rosseto esteve na CUT e recebeu uma saraivada de críticas dos membros da direção nacional da CUT, no sentido de que aplicar esse plano de ajuste brutal, a partir do Levi, era afastar-se da base social popular que havia garantido a própria reeleição da Dilma. E, infelizmente, as nossas previsões se comprovaram. Ao longo de todo o ano de 2015, nós vivemos uma situação de recessão que foi se aprofundando e combinada com os efeitos econômicos da própria Operação Lava Jato, que pouca gente se dá conta, mas, evidentemente, que a CUT saúda que o combate à corrupção, que os empresários que fizeram malfeitos em relação à Petrobras devem ser punidos, mas não necessariamente que as empresas deixassem de trabalhar. Então, só no Rio de Janeiro, né, a área da Comperge, por exemplo, perdeu da noite para o dia 50 mil empregos, só no estado do Rio de Janeiro. E com as maiores empreiteiras do Brasil envolvidas na Lava Jato, e perdendo os seus contratos e a possibilidade de manter, né, as suas obras em andamento, isso provocou também um impacto bem negativo na economia. Então, uma combinação de uma política econômica equivocada por parte do governo Dilma, e a CUT sempre se posicionou nesse sentido crítico em relação à política do Levi, com o impacto econômico também da própria Operação Lava Jato. Agora, Júlio, a Dilma tomou a decisão de trazer o Levi para o governo por uma avaliação do próprio governo e da própria presidente de que as contas públicas estavam em uma situação de ruína. Quer dizer, ele foi chamado para fazer um ajuste fiscal. A presidente teria que ser uma masoquista, né, para trazer uma pessoa para dentro do governo para fazer uma ruína em cima da ruína que já existia. Qual é o senhor vê que tipo de autocrítica faltou no governo do PT até a eleição de 2014, onde o senhor disse, inclusive, que o país estava bem melhor do que está agora, mas ali não foi engendrada a crise que nós estamos vivendo agora, até ali, quer dizer, com subsídios para empresários, mesmo aumentando programas quando não havia dinheiro, daí a tese das pedaladas fiscais, que é o objeto da ação de impeachment? Bom, em primeiro lugar, a política de desoneração das grandes empresas é que provocou um grande rombo. Aliás, o próprio Levi dizia isso no início do governo, né, que o rombo tinha sido provocado pela política de desoneração. Quer dizer, as grandes empresas, montadoras e outras, linha branca, receberam uma enorme quantidade de impulso por parte do governo através de uma política de abandono de arrecadação do governo.
Isso provocou um rombo muito grande. Mas setores do sindicalismo eram a favor, dizendo que não isso... Não era a posição da Central Única dos Trabalhadores, né? Que sempre exigiu, onde houver desoneração, contrapartidas no sentido de investimentos na produção e garantia no emprego. E, em particular, na Previdência, nós sempre combatemos, né, a desoneração na folha da Previdência, aquela famosa troca, né, de você descontar em folha a contribuição patronal para a Previdência em troca de um pequeno imposto no faturamento. Nós criticamos, tem resolução de direção, de Congresso. E em relação às desonerações em geral, a exigência de contrapartida, que nunca foram impostas pelo governo. Isso, para nós, é o que ocasionou o rombo, né? E quando fizemos a campanha da Dilma no segundo turno, em particular de 2014, foi na expectativa de uma mudança de política econômica que viesse no sentido de aprofundar reformas populares que estão pendentes no Brasil até hoje. E me parece que as pedaladas fiscais realmente foi um pretexto utilizado para apear do poder o governo Dilma. Você não concorda com a tese de que não é crime de responsabilidade, é praticada por governadores e prefeitos em todo o país. Se tratou do quê? De antecipação de receitas que o governo não tinha a partir de empréstimos junto aos bancos públicos, Banco do Brasil em particular, que depois foram pagos. Isso não configura crime de responsabilidade. A gente vai é um pretexto. A gente vai até mostrar um gráfico, que é um gráfico que a gente tem mostrado várias vezes aqui, que é o que você pode ver na tela ali, é o gráfico das pedaladas fiscais ao longo dos últimos anos. Isso aí são dados oficiais do próprio Banco Central, mostrando que até o governo Lula II, esse volume de pedaladas, digamos assim, esse adiantamento, né, que é feito pelos bancos oficiais e pelo FGTS para pagamento de programas sociais, que depois o Tesouro cobre esse gasto, ele era mínimo até o governo Lula II. Quer dizer, você vê ali da 0,1% do PIB, essa coluna direita, essa coluna vertical. No governo Dilma, principalmente na época da eleição, ele explode. Nunca no Brasil isso havia acontecido nessa magnitude, chega quase a 1% do PIB. Quer dizer, esse é o objeto da ação de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, há uma anomalia aí, você não concorda, não? Há uma anomalia em termos do volume de recursos que foram dessa maneira utilizados. Que engendrou o atual buraco nas contas públicas. Se nós tivéssemos o mesmo gráfico em relação a governadores e prefeitos no período, teríamos um efeito muito similar. Por quê? Porque diz respeito exatamente ao resultado da política recessiva aplicada ao longo de todo o ano. A política do ministro Levi foi cortes, cortes, cortes e mais cortes, em cima já de um rombo que havia por desoneração aos grandes empresários. E não por gastos excessivos em programas sociais, em Bolsa Família, ou o que quer que seja, que inclusive tiveram recursos limitados. Essas duas dimensões equivocadas da política econômica do governo Dilma, primeiro, desonerações, segundo, tentar resolvê-las com uma política de ajuste fiscal recessivo, é que provocam esse fenômeno. Mas, em qualquer hipótese, você não pode considerar que esse tipo de fenômeno seja um crime de responsabilidade que justifique o impeachment. Por isso que nós dizemos, apesar de sermos críticos da política econômica do governo, que gerou esse fenômeno das pedaladas fiscais, que o impeachment é golpe. É golpe no sentido que se encontrou um pretexto que não corresponde a um crime de responsabilidade. Corresponde, se você quiser, a uma manobra fiscal que todos os prefeitos e governadores fazem, e no último período fizeram em grande volume, equivalente, guardadas as proporções de cada orçamento, não é o mesmo orçamento federal, estadual, municipal. Se você verificar as contas do Alckmin no período e as pedaladas fiscais do Alckmin, também foram, em relação a governos anteriores e a períodos anteriores, muito maiores. Por quê? Porque o desequilíbrio aumentou em função da política recessiva do período Levi. Que acrescenta, inclusive, Fernando, que nós vimos com grande satisfação e alívio que no final desse ano 2015 o Levi foi embora. Entretanto, o ministro Barbosa, que assume mais ou menos com o mesmo tipo de política, que para nós está esgotado. Pois é, isso que eu queria perguntar. Um outro bloco aí, que eu gostaria da sua opinião, é a respeito do apoio que a Central Única dos Trabalhadores continua dando ao PT, ao governo Dilma. O senhor está aqui dizendo que foi um golpe, o que ocorreu no domingo. Agora, a presidente Dilma, o senhor colocou aqui, desde o começo do ano passado, mudou o ministro
trocou o ministro de novo no final do ano, o senhor acabou de citar aqui o Nelson Barbosa, que manteve a mesma política. Quer dizer, a CUT não concorda mais com a política da presidente Dilma, que era a política até o impeachment, até a votação do impeachment, e continua apoiando. Qual é a estratégia de vocês com isso? Em primeiro lugar, é preciso saber que a CUT, como central sindical, ela é autônoma em relação a partidos políticos e independente em relação ao governo. Agora, em períodos onde está em disputa projetos para o Brasil, ela toma posição. E ela apoiou efetivamente a reeleição da Dilma, em função do programa apresentado no período eleitoral, que inclusive ajudamos, de certo modo, com as nossas propostas, intervenções e participação, a construir. Combatemos a política econômica. Isso não quer dizer que tudo que o governo faz está equivocado. É evidente que a política econômica tem um peso muito grande, qualquer governo. Mas defendemos as políticas como a Bolsa Família, defendemos o investimento na agricultura familiar e, fundamentalmente, defendemos a democracia. Não se pode apear um presidente do poder. Nós vimos o circo de horrores que foi a votação da Dilma, onde se invocava a defesa da moralidade, num Congresso onde mais de 200 estão na lista do Odebrecht. Num processo presidido pelo Eduardo Cunha, que em matéria de corrupção não fica nada a dever ao Al Capone. Aliás, deputados falaram isso em pleno processo de votação. Um circo de horrores que mostra a falência do nosso sistema político. O sistema político brasileiro está apodrecido. Então se utilizou um pretexto, na nossa opinião, chamadas pedaladas fiscais, para configurar um crime de responsabilidade, para apear a Dilma do poder. Em nome de que alternativa? Temer, Cunha. Para nós nos parece a pior solução possível. A CUT sempre apostou no quê? Através da mobilização das suas bases e das críticas que faz e fez publicamente a política econômica desse segundo mandato da Dilma. Em retificar a orientação do governo, redução imediata da taxa de juros, proteção da produção industrial aqui no Brasil, proteção dos empregos, alavancar o mercado interno a partir das famosas reformas que não foram realizadas, agrária, urbana, tributária, fazer com que os setores mais privilegiados da sociedade, os ricos, para simplificar para os nossos telespectadores, paguem os custos de uma situação econômica difícil e não os 10 milhões de desempregados que nós estamos vendo hoje. Agora, uma coisa, Fernando, é você pressionar um governo legitimamente eleito, 54 milhões de votos, a alterar a sua política econômica. Outra coisa é utilizar pretextos para apear do poder o governo e abrir uma situação de completa instabilidade diante de nós. Um governo Temer, cujo sucessor constitucional seria Eduardo Cunha. Agora, nesse processo final, para chegar ao domingo, aí, como você disse, o circo de horrores aí no Congresso Nacional, na votação do impeachment, o comportamento dos deputados, etc., a gente teve também um comportamento que eu queria a sua opinião, na minha opinião, não foi muito republicano também da presidente Dilma. Quer dizer, a gente teve, na antevéspera da votação, na sexta-feira, houve uma publicação de um diário oficial extra, uma edição extra do diário oficial, onde havia mais de 100 nomeações de cargos comissionados para aliados que a presidente buscava que votassem a favor dela. Antes, havia tido também a possibilidade, um envio de uma pessoa, um enviado especial ao presidente Lula, para que mandasse um termo de posse quando ele estava ameaçado de ser preso. Houve também a troca do ministro da Justiça, lá atrás, durante o processo da investigação do Lava Jato, onde entra um ministro, o Aragão, dizendo que, olha, se houver qualquer vazamento de informações da Lava Jato, cheiro de vazamento, eu vou afastar o policial federal. Como é que o senhor viu também essa reação da Dilma, que hoje ela se faz de vítima, está dizendo, olha, é um golpe, etc. e tal. Muita gente, tem artista, o Chico Buarque foi para a rua dizendo que não se pode duvidar da integridade da presidente Dilma Rousseff, mas a gente tem esses fatos na mesa, né? Eu acho que nenhum desses fatos desabona a honestidade pessoal da presidenta Dilma. Mas em relação ao uso do cargo? No jogo político que se estabeleceu no Brasil, em primeiro lugar, é inegável, Fernando, é inegável que uma operação como a Lava Jato não deveria ter vazamento de depoimentos que normalmente são segredo de justiça para determinados órgãos de imprensa. Eu nem sei se a Folha em particular se beneficiou disso, não tenho a menor ideia.
mas tenho plena convicção que a Rede Globo, por exemplo, se beneficiou de vários vazamentos, né, da Operação Lava Jato. Então, um vazamento seletivo. A operação parece que só encontra, né, corruptos de um determinado lado do espectro político. Os demais não se fala. Alguns mencionados, inclusive, na Operação Lava Jato, estão sorridentes por aí atacando o governo Dilma de corrupto. Não é? Nem a Dilma, nem o Lula são réus em nenhuma operação. O Lula foi conduzido coercitivamente porque teria recebido, não é, um termo de posse que não tinha assinatura da Presidente da República, porque eventualmente ele não poderia comparecer à sua posse. Eu não vejo nenhuma irregularidade nisso. Não acho que a Dilma tenha ultrapassado nenhum limite de legalidade. É o direito do Presidente da República nomear uma pessoa que não é réu em nenhum processo. Negócio do triplex, negócio do sítio de Atibaia. Houve um grande barulho promovido pela imprensa e não há nenhuma prova. O Lula não está indiciado em nenhum processo, ele não é réu de nada. A questão das nomeações na sexta, o que o senhor teria a dizer sobre isso? As nomeações... As nomeações que foram... Faz parte do jogo político, da mesma maneira que o Michel Temer já está montando o seu próximo governo, da mesma maneira que houve uma disputa ferrenha, que a própria imprensa noticiou, entre o Temer e a Dilma, quem oferecia maiores vantagens para quem votasse de um lado ou de outro, né? E é curioso que um vice-presidente da República faça isso, né? Eleito na mesma chapa, pode ser inclusive questionado e até mesmo cassado por causa do TSE, né, que analisa a chapa. Então, isso faz parte do jogo político. A Dilma estava numa situação... Qual situação ela estava? Uma situação em que o PMDB desembarca do governo. Seu principal aliado, né, desembarca do governo. Ela tem que remontar um governo, ela tem que discutir com as forças políticas que estão dispostas a integrar o governo. E toda essa discussão rendeu o quê para o governo? Nada, né? Rendeu traições, entre aspas. Do Tiririca até seja, não sei quem. Não adiantou nada a edição especial. Não adiantou nada a negociação em torno de votos que garantissem, né, que a oposição não obtivesse os 342 fatídicos, obteve mais do que isso, né, mostrando que a pressão do outro lado foi muito mais eficiente, a pressão do Temer. E por que foi muito mais eficiente a pressão do outro lado, Fernando? A imprensa divulgou que o movimento de jatinhos em Brasília, nesse último fim de semana, eu estava em Brasília, estava no palanque da nossa grande manifestação contra o golpe. Né? E do outro lado estava o pessoal pedindo impeachment. A movimentação de jatinhos em Brasília no fim de semana foi extraordinária. E jatinhos pagos pelas federações da indústria, pelas federações do comércio. As entidades empresariais como um todo se juntaram ao lado da posição pró-impeachment. E jogaram um peso político e econômico nesse sentido. Mas até aí a CUT também tem o seu poder político e econômico que foi jogado. Quer dizer, só imposto sindical no ano passado, a CUT recebeu 60 milhões de reais. Quer dizer, parte desse dinheiro, eu imagino, financia também as manifestações a favor do governo. Não acredito que isso ocorra, por quê? Porque na CUT nós temos uma decisão congressual, inclusive, que os recursos de imposto sindical não são utilizados para esse tipo de mobilização política. Eles são recursos que ficam... Mas isso a gente não separados. sabe porque a CUT não presta contas publicamente desse dinheiro, né? Se formos suscitados a fazê-lo, faremos com a maior tranquilidade. Então estou pedindo mais uma vez, porque eu já fiz isso para prestar contas para a Folha e não foi aberto. São transparentes. Agora, nós prestamos conta aos poderes constituídos. Se o TCU vier pedir contas, vamos prestar contas. Agora, a Fiesp é uma entidade empresarial. Os patrões também têm imposto sindical. Então, o pato da Fiesp, o sanduíche de filé mignon que a Fiesp distribui aos manifestantes acampados na porta da Fiesp. CUT é de mortadela, me diz. Pois é, se o da CUT é de mortadela, o da Fiesp é de filé mignon. Né? Isso virou até um folclore político, né? O sanduíche de mortadela e o sanduíche de filé mignon. Não sei se o senhor chegou a ver o mortadelão. O sanduíche de filé mignon que a Fiesp distribui. Então, aqui nós temos claramente, por trás das aparências, nós temos o quê? Nós temos um conflito de interesses. Os interesses que a CUT representa não são os mesmos que a Fiesp representa. Aliás, são interesses contraditórios.
Nós representamos os interesses do assalariado. A Fiesp representa dos empresários. Não acreditamos em conto da carochinha, né, de que empresários e trabalhadores têm o mesmo interesse. Achamos que eles são contraditórios. É isso que fundamenta a existência de uma organização sindical. Ela existe para defender salários e direitos dos trabalhadores diante dos empregadores, dos capitalistas. E eles tomaram claramente uma posição. É necessário se livrar desse governo, né? Um governo que, ao mesmo tempo que não satisfaz aos interesses da CUT, a CUT foi muito crítica em relação à política econômica em particular, mas acho que do ponto de vista da democracia, esse governo tem um mandato a ser cumprido até 2018 e o papel que nós temos que fazer é pressão social para que o governo mude de política. Faça finalmente reforma agrária. A Dilma finalmente deu uma boa sinalização, né, ao iniciar um processo de desapropriação para a reforma agrária, naquela famosa cerimônia que a imprensa disse que o nosso companheiro da CONTAG, o Aristides, né, teria convocado a insurreição ou coisa parecida, quando ele simplesmente... Júlio, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em relação à esquerda, né? A esquerda agora está... a presidente Dilma está dizendo aí hoje, a notícia do dia, que provavelmente vai até uma reunião da ONU, vai viajar amanhã, para fazer um pronunciamento da ONU, dizendo que há golpe no Brasil, etc. O PT, de uma certa maneira, está tentando construir uma narrativa aí para ter... para os seus militantes, para os seus grupos, etc. Quer dizer, tivemos um golpe, é a opinião e é a defesa que a Dilma está fazendo. Mas a pergunta que eu faço é, a esquerda tem que fazer uma autocrítica? Porque até o ano passado, mesmo antes da posse do Joaquim Levy, etc., toda a defesa que a presidente Dilma fazia do seu governo era que, olha, a gente tem uma crise internacional lá fora, é uma crise muito forte, etc. Resultado, o Brasil ano passado teve um PIB caindo 3,8%, o mundo cresceu 3,2%, um país muito parecido com o Brasil, que é o México, cresceu 2,5%, na média dos emergentes, tendo o Brasil até puxando para baixo, os emergentes cresceram 4%. Quer dizer, não está um pouco gasta já esse argumento de que é uma crise externa, esse inimigo externo, esse problema externo? Qual é, na sua opinião, a autocrítica que a esquerda deveria fazer aqui dentro, tanto do ponto de vista econômico quanto político? Pode ser que a esquerda fique agora aí num período de deserto, né? Vacas magras, etc., se a Dilma de fato sair do poder. Bom, em primeiro lugar, nós achamos que o processo ainda está em jogo, que a Dilma deve permanecer na presidência da República o tempo que for necessário, até o final do eventual processo de impeachment que o Senado vai julgar, que não deve renunciar, né? Porque há toda uma discussão, não, renunciar, convocar novas eleições. A própria Folha de São Paulo colocou editorial, nem Dilma, nem Temer, eleições presidenciais, não é isso? Lembrando, 60% da população gostaria que ela renunciasse, ela e o Temer. Posição oficial da Folha, né, em editorial. Nós achamos que deve ser respeitado o mandato da Dilma, vamos continuar mobilizando a nossa base social e os nossos parceiros, não é só o sindicalismo, hein? Você mesmo citou Chico Buarque, eu citaria que uma grande parte da intelectualidade, né, uma grande parte da universidade, uma grande parte do mundo jurídico está denunciando esse impeachment sem crime de responsabilidade como um golpe institucional, um golpe branco, né? E vai muito além da zona de influência da CUT o movimento contrário ao impeachment, vai muito além. Né? Os grandes atos de massa que tiverem em todo o Brasil vão além da possibilidade de mobilização da CUT. Agora, ao mesmo tempo, se você pegar a resolução do Diretório Nacional do PT reunido ontem aqui em São Paulo, a CUT não é o PT, insisto, hein? O PT é um partido político, a CUT é uma central sindical. Mas a esquerda, o PT é uma referência. Tem uma frase da resolução que fala diretamente isso: estamos fazendo autocrítica na prática. Né? Hoje eu estava na reunião da Frente Brasil Popular, antes de aceitar o convite de vocês para vir aqui à TV Folha. Estava o presidente Rui Falcão do PT. A Frente Brasil Popular reúne mais de uma centena de entidades nacionais, Movimento Sem Terra, partidos políticos, PT, PDT, PCdoB, Roberto Amaral do PSB, personalidades democráticas, etc. E o Rui Falcão reiterou essa resolução do PT, fazendo autocrítica no sentido de que deixamos de fazer as reformas estruturais necessárias para mudar a fisionomia do país
de maneira definitiva. Agora, impacto negativo do cenário internacional existe, a crise mundial continua. Obviamente, como eu já disse anteriormente, esse impacto negativo da conjuntura internacional, que provoca a greve geral na França no dia 31 de março, provoca o drama dos imigrantes na Europa, né? Provoca uma situação de paralisia econômica nos Estados Unidos, e até a sucessão americana está curiosa, né? Com Donald Trump de um lado e Bernie Sanders do outro, quer dizer, demonstrando que há uma crise também na elite política dos Estados Unidos, diante da enorme crise que vive o planeta. Mas, obviamente, que no Brasil houve a combinação desses dois elementos. Uma política econômica equivocada do Levy. E da Dilma, não. Foi a Dilma que nomeou o Levy. Não, mas e antes do Levy? Antes, o problema da desoneração. O problema da desoneração criou o rombo enorme que o Levy tentou resolver com corte, provocando uma recessão. E a situação do empresariado, que deixa de investir nessa situação. O mercado não é algo sobrenatural. O mercado são os empresários que deixam de investir diante da instabilidade do cenário, ainda mais com os impactos da Lava Jato, que deixaram os empresários tudo de orelha em pé também, que os grandes empreiteiros estão em cana, estão perseguidos, estão na delação premiada. Isso provoca o quê? Uma insegurança do empresário de investir. Travando as inversões, é o que acontece? Desemprego, diminui a produção e um clima de crise política, crise econômica se retroalimentando ambas. Esse é o drama do Brasil. As duas crises se interpenetram, a política e a econômica. Qual vai ser a estratégia, Júlio, no dia a dia da Agora, CUT? autocrítica, para não te deixar sem resposta. Desculpe. O PT fala em autocrítica e a CUT, obviamente, critica o governo, né, pela política econômica. E, diante da nova situação aberta, o que nós sugerimos, Central Única dos Trabalhadores? Que a Dilma imediatamente, a Dilma continua presidente da República. Ela ainda não foi empichada. O que o Congresso votou foi a admissibilidade do pedido de impeachment e agora o Senado vai julgar. Portanto, a Dilma deveria imediatamente reconstituir o seu ministério com base nas forças políticas que votaram não, com base em personalidades do mundo político brasileiro, e adotar de imediato medidas de impacto da economia. Por exemplo? Queda imediata da taxa de juros. Mas ela já tentou fazer isso em 2011, 2012, 2013, a inflação explodiu. Com a taxa de juro recorde que tem no Brasil, que empresário vai investir na produção? Prefere deixar seu dinheiro na especulação. Não foi a redução na taxa de juros que acelerou a economia e levou a uma inflação de 10% até 12 meses atrás? Não é a análise que fazemos na CUT. Achamos que um momento importante do governo, primeiro governo Dilma, por sinal, foi quando houve uma queda real da taxa de juros. Mas e a que inflação depois que não veio foi depois? sustentável. Não foi sustentável. Tá, então vocês estão O combate à inflação, na nossa opinião, não se dá através da manipulação de taxa de juros. Se dá através de um reforço da produção voltada para o mercado interno. Mas não foi. Portanto, um aumento da capacidade aquisitiva e de renda da grande massa consumidora. É isso que eu queria entender um pouco assim. Você repisou aqui 2 vezes ou 3 vezes que as desonerações tributárias que foram concedidas ao setor empresarial levou ao desajuste nas contas públicas. Sem dúvida. Muito bem. A Dilma, a estratégia dela, quando houve essas desonerações, não só do ponto de vista da produção, como do trabalho também, houve desoneração na folha de trabalho, a ideia era que os empresários tivessem uma folga para poder investir. Ao mesmo tempo, ela foi lá e baixou a taxa de juros, a partir de 2011, 2012, 2013, caiu de uma média lá de quase 10 caiu para 8, baixou a taxa de juros. E não mesmo caiu assim, o suficiente, mas caiu. E mesmo assim a política econômica deu com os burros na água. Quer dizer, o que a gente está colhendo hoje é, de alguma maneira, um esforço que a presidente Dilma fez para levar a um aumento dos investimentos. Quer dizer, deu um espaço de manobra para os empresários investirem através das desonerações e baixou os juros, e não deu certo. Quer dizer, muita gente dizia, olha, ela foi contra as forças de mercado. E agora o que você está me dizendo é o seguinte, precisa arrumar maneiras de um empresário poder voltar a investir, como eu gostaria que você me dissesse, se vai baixar imposto do empresário de novo ou não, de onde é que ele vai tirar o dinheiro, e baixar a taxa de juros, que foi uma coisa que ela já tentou, fez, a inflação voltou. E por que não deu certo? Porque os empresários não investiram.
Bom, mas ninguém pode obrigar o empresário a investir. Exatamente. Né? Por isso, deveria haver uma maior inversão do setor público. Mas o setor público está quebrado, Júlio. Como é que faz? Só está quebrado se você considera que é obrigado a fazer o famoso superávit primário nas contas. Nós vemos uma ditadura do superávit primário. Tem que fazer o superávit primário. Para que serve o superávit primário? Para pagar os juros da dívida. Para quem? Quem são os detentores dos títulos da dívida pública? São as pessoas que têm dinheiro aplicado no banco. Quem são essas pessoas? São os trabalhadores? São os brasileiros. Não, se você tem uma... São os grandes bancos, são os grandes especuladores, que escapam, em geral, de pagar impostos, porque tem uma série de benefícios. Mas qual seria a solução? É deixar de pagar isso, não? Não, a solução seria não ter o superávit primário como norte da economia, isso que a CUT sustenta. Abaixo a ditadura do superávit primário, por assim dizer. Né? Aliás, o superávit primário existe no Brasil e mais 3 ou 4 países do mundo. Né? Nas grandes potências do mundo não existe essa política do superávit primário. Quer dizer, um dinheiro que você economiza no orçamento para pagar juros da dívida pública. Mas você há de concordar que se não houver superávit primário e não for pago o juro da dívida, a dívida vai aumentar. Você pode pagar os juros da dívida sem necessariamente estabelecer uma meta, porque você deve priorizar o quê? O funcionamento da economia, do mercado interno, do poder aquisitivo da população, mas isso não que é confiança. Quem faz a roda da economia se mover. Mas se o empresário está olhando, que é a questão aqui, nós estamos falando de confiança, né? Quer dizer, o empresário, como a gente concorda, que ele não é obrigado a tirar o dinheiro do banco e ir lá investir na produção. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Claro, pode jogar na especulação, pode botar num paraíso fiscal. O que ele quiser, o que ele quiser. Inclusive tem o Panama Papers aí mostrando que tem gente que manda embora. Que, aliás, não tem ninguém do PT no Panama Papers. Mas o que eu queria perguntar... Tem de vários outros partidos, O que eu queria a sua análise é o seguinte. Hoje a gente tem uma situação em que o empresário, não sei se você concorda comigo, ele não investe porque ele tem um temor de que as contas do governo, elas estão numa situação de ruína. Quer dizer, por que eu vou botar dinheiro numa economia onde o governo não tem capacidade de se financiar? Logo, para o governo mostrar que tem capacidade para se financiar, ele precisa fazer um superávit primário. Quer dizer, o empresário ele espera que haja alguma sustentabilidade na dívida pública brasileira para que ele volte a investir. Então a gente está num dilema que eu não sei, eu gostaria que você me explicasse um pouco melhor como é que a gente poderia sair dele do nosso ponto de sem vista, fazer superávit primário, por exemplo. Do nosso ponto de vista, veja bem, fazer o superávit primário ou não é o que determina se a economia vai funcionar bem ou não. Então há um cenário internacional desfavorável, é verdade. Nós deveríamos reforçar o mercado interno. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, não é um pequeno país, Honduras, Paraguai, Uruguai, sem nenhum demérito, que tem mercados domésticos muito frágeis, que dependem absolutamente do mercado internacional. O Brasil tem um enorme potencial interno para crescer. No Brasil há muita coisa ainda a ser feita, obras de infraestrutura, obras de saneamento básico. Isso necessita investimento público também. Mas o público, de novo, o investimento público não pode estar amarrado à exigência de honrar dívidas com credores de títulos públicos. Isso deve ser não a atividade prioritária da política econômica. A atividade prioritária da política econômica deve ser a manutenção do emprego e tem que haver um protagonismo do investimento público, inclusive para atrair o capital privado. Você lembrou do período em que caiu a taxa de juros. Como é que caiu a taxa de juros? Porque os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, diminuíram a taxa de juros e forçaram, de certo modo, os bancos privados a acompanhar. Então, para haver uma retomada econômica, precisa de investimento público. E esse dinheiro só não existe se você traçar metas de superávit fiscal, que é tirar dinheiro do orçamento para honrar dívida, que prejudica esse investimento público. Mas hoje o caso não é nem de superávit, o Brasil não está fazendo superávit primário. O Brasil está em déficit. Mas aí já a gente tem um déficit de 130 bilhões. É o resultado da combinação perversa de uma política econômica que, num primeiro momento, dá muita desoneração para os empresários e não há contrapartida em termos de investimento, em termos de garantia de emprego. Um segundo momento, uma política de ajuste fiscal brutal, que não fica nada a dever aos planos da Troika na Europa, né? O Banco Central Europeu, tal, que levaram a crises como a da Grécia. Corte de tudo que é investimento, redução de aposentadoria, Na Grécia caiu 35% o poder aquisitivo do salário do servidor público. Né?
Fica nada de ver essas políticas brutais de, né, provocar o combate à inflação. A inflação está caindo, Fernando. Claro, bom, o organismo está quase, né? A febre baixou, o organismo está debilitado. A recessão provoca a queda da inflação. Infelizmente, foi essa política adotada no período Levy. O novo ministro já assume no momento em que a crise está aguda, né? No momento em que a crise está... Mas então vamos lá. Então nós temos uma espiral que uma coisa alimenta a outra. Os empresários não investem também porque eles querem se livrar do governo Dilma. Porque senão... Não, mas aí é um direito de cada um, né? Mas é uma operação política também do empresariado. Por que a Fiesp, a Firjan, todas as federações industriais, a CNI, a CNA, todas tomaram posição? Pelo impeachment, no caso. Porque querem se livrar desse governo. Logo, não vão investir para salvar este governo. Agora, o governo deve ceder essa chantagem empresarial? Na nossa opinião, não. Ele tem que encontrar uma política econômica que contorne essa situação. Não, nisso nós concordamos. O que eu não estou entendendo só é o seguinte. Então, vamos lá. Se a CUT ou o PT, enfim, se a presidente Dilma ganhar a parada do impeachment, a batalha do impeachment, e consultar a CUT, dizer o seguinte, olha, CUT, nós estamos aqui com esse problema. Nós temos hoje, não estamos fazendo superávit fiscal, o Brasil não tem superávit fiscal hoje, na verdade nós temos um déficit de 130 bilhões de reais na nossa conta. Vamos lá, vamos esquecer o passado, vamos olhar para a fotografia do momento. Nós temos um buraco nas contas de 130 bilhões de reais que não está sendo pago e a gente não consegue gerar um superávit para pagá-lo. Não temos dinheiro para investimento público, porque nós temos uma dívida de 130 bilhões. O que o senhor sugeriria ou a CUT sugeriria? A aplicação imediata de um programa emergencial, que aliás foi elaborado por mais de 150 economistas que se reuniram ao redor dessa Frente Brasil Popular que acabei de mencionar, que está tendo reunião nesse momento aqui em São Paulo, né, com uma série de propostas de uma política econômica emergencial para sair dessa crise aguda. Em primeiro lugar, insisto, é a redução da taxa de juros. Segundo lugar, é uma política de investimento público em infraestrutura, que é o que gera... de 130 bi, mas aí tem o déficit. Mas aí tem o déficit. Mas se você aumenta o déficit, então. Se você não retoma a produção econômica, se continua nessa maresia, esse déficit nunca vai ser... Mas espera aí, então no curto prazo o senhor é a favor de aumento do déficit? No curto prazo, a única maneira de você sair do fundo do poço é você retomar a atividade econômica. E isso tem que aumentar o déficit. Não tem outra saída. Que mais? Não tem outra saída. A partir daí, ao reduzir a taxa de juros, você penaliza o capital especulativo, só quer ganhar sem investir na produção. Ao sinalizar investimento público em obras de infraestrutura, que são necessárias, um país como o Brasil, está faltando tudo, ainda está faltando tudo, não é? Desde o saneamento básico até a escola pública, tudo, que gera emprego, e medidas de proteção do emprego, e em taxação forte daquele 1% da população brasileira, 1%, Fernando, você sabe melhor do que eu, que nada em dinheiro e não tem nenhuma responsabilidade social. Rentistas, grandes fortunas, pessoal que tem conta na Suíça, começar pelo Cunha, pessoal que tem contas nas Ilhas Caimã, pessoal que está no Panama Papers. Aqui nós temos uma quantidade enorme de recursos que podem ser revertidos em favor do povo que está perdendo emprego. Nenhuma organização sindical fica satisfeita numa situação de 10 milhões de desempregados. E a alternativa para que essas pessoas voltem a ter emprego é investimento. Se não vem do setor privado, é investimento público. Vai aumentar no curto prazo dívida pública? Pode ser, mas no médio prazo dá uma saída, uma perspectiva de recuperação econômica para a nação. Agora, tudo isso está entrelaçado, amarrado com a crise política. Uma alimenta a outra. Eu não minimizaria, Fernando, os impactos econômicos da Lava Jato, são muito grandes. Sim. Há economistas, inclusive, que disseram que o menos 3,8% de queda do PIB que está previsto, quase 2% tem a ver com a paralisia das grandes empreiteiras. Vocês da CUT estão defendendo as grandes empreiteiras? Não. Mas nós não entendemos por que um executivo que cometeu alguma tropelia
ao ser preso, a empresa toda tem que parar, porque quem paga a conta são os trabalhadores da empresa que vão para a rua. Então nós somos favoráveis a esses acordos de leniência, mas tudo isso está paralisado em função da crise política. Júlio, o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fazer mais uma pergunta para você em relação às ações que a CUT pretende fazer efetivas aí em relação ao processo de impeachment, né? A gente teve até aqui na semana passada o líder do MTST, o Guilherme Boulos, que disse colunista da Folha. Colunista da Folha, exato. A Folha é um jornal eclético. Ele prometeu fazer uma série de invasões pelo país, etc., paralisações, caso o processo de impeachment venha efetivamente a ser aprovado, né? A CUT vai na mesma linha? Qual será a estratégia? E uma segunda, queria que o senhor emendasse também, por favor. Como é que vai ser a estratégia política aí nos próximos meses, né? Tendo em vista a eleição de 2018, se o Lula é um bom candidato, como é que a esquerda vai se posicionar aí? Primeiro, no curto prazo, como é que a CUT age pós-impeachment e olhando um pouco para 2018, tendo o Lula aí como o líder da esquerda ainda. A né? nossa prioridade imediata, obviamente, o telespectador deve ter visto, né, em coerência com o que eu tenho dito aqui, é buscar barrar esse processo de impeachment que consideramos anticonstitucional, um golpe branco, por assim dizer, um golpe institucional. Né? Tal como foi aplicado no Paraguai contra o Lugo, em outros países. Parece que ultimamente virou moda esse tipo de golpe institucional, por dentro das instituições. Né? Agora, nós estamos debatendo com os nossos parceiros da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, onde participa o movimento do Boulos também. Aliás, ambas estão reunidas na tarde de hoje. Né? Um calendário de mobilizações até o momento que se prevê, entre 11 e 17 de maio, né? Isso. Que será o voto de admissibilidade do impeachment no Senado. A primeira medida é fazer Nesse período, até lá. A primeira medida é fazer um 1º de maio de luta e de mobilização em todo o país. Esse 1º de maio desse ano vai bombar. Nós vamos mobilizar toda a nossa base social, explicando o que está por trás do golpe, do que nós chamamos de golpe, né, Fernando? Você não é obrigado a concordar comigo, obviamente. Por quê? Porque para nós está extremamente claro quais são as forças sociais que estão por trás do intento de abreviar o mandato da Dilma, digamos assim, né? E o programa que vai ser aplicado. Porque o Temer já está anunciando, para quem quiser ouvir, que o programa é a ponte para o futuro, entre aspas, que nós chamamos de pinguela para o passado. Né? O que é, gente? É flexibilização do direito trabalhista, está anunciado, é ampliação da terceirização em todos os níveis, é uma nova rodada de privatizações do que sobrou, né, de empresa pública, é abrir o regime de exploração do pré-sal para o regime, não de partilha, que é o atual, para o regime de concessão, que beneficia as multinacionais, com o argumento que a Petrobras está ferrada por causa da corrupção, então não tem recursos para garantir o pré-sal. Então, é uma volta, né, ao programa do Aécio nas eleições. É isso que pretende o Temer, se ele vier a emplacar a presidência da República. Então tem uma série de manifestações. Então nós vamos para a nossa base, fábrica por fábrica, escola por escola, banco por banco, explicando aos nossos companheiros. Trabalhadores, esse golpe não é só contra Dilma, o Lula ou quem quer que seja. Esse golpe vai atingir os seus direitos. Portanto, você está diretamente concernido por essa situação. Sim. E vamos fazer um grande 1º de maio de massa. A partir daí, pensamos em fazer paralisação nacional no momento de votação no Senado, dias antes, ou para alertar os senadores de que é um grande movimento. Mas isso é o quê? Uma greve? Paralisações, uma greve. Não necessariamente uma greve que paralise o país todo, mas medidas que vão no sentido de mostrar que a classe trabalhadora não está disposta a pagar com seus direitos essa crise política. Caso a Dilma seja efetivamente impedida de continuar a exercer a presidência da República, cargo para o qual foi eleita, né, nós vamos ter que estudar outras possibilidades. Né? Dificilmente, aliás, já afirmamos isso na própria noite do dia 17 de abril, quando foi pronunciado o voto 342, nós interrompemos a transmissão do telão, que continuou, né, até o 358, não é isso, Fernando? Isso. E imediatamente dissemos, pessoal, nós vamos sair daqui para combater o golpe agora no Senado. E atenção, vai ser na mobilização.
E a mobilização implica utilizar os métodos que são os métodos nossos, que nós temos. É greve, mobilização, ato político, ocupar as ruas, fazer pressão. E cobramos desde já do governo Dilma que monte um novo ministério, convidando todos aqueles que votaram não ao golpe a constituir esse novo ministério, se aceitarão ou não, cabe a cada um, né? Por exemplo, o PSOL, na nossa opinião da CUT, deveria estar no novo ministério da Dilma. Se o PSOL vai aceitar ou não, problema dele. Né? De modo a reforçar a trincheira antigolpe. Se perdermos essa batalha, não perdemos a guerra ainda, porque dificilmente o governo Temer vai ter algum nível de legitimidade. Basta ver as pesquisas que a própria Datafolha faz. O pessoal, mesmo o pessoal que é favorável ao impeachment, não confia no Temer. Quer dizer, a ideia é então fazer É desgastar o governo Temer. É continuar com uma não ao oposição golpe, permanente ao governo Temer. Fora Temer. E se tiver que haver eleições, outra coisa que ficou claríssima, qual é? Isso qualquer um de nós vai independente da posição ideológica política, é a falência do sistema político brasileiro. Com esse Congresso Nacional, com a cara que ele tem, é impossível a gente avançar politicamente no Brasil. Nós temos um Congresso, feudal. Vocês viram as declarações de voto que foram feitas. Quer dizer, do ponto de vista da CUT, então, se houver o golpe, vocês não vão deixar o governo Temer em paz? Não vão nem um segundo de paz para o governo Temer. Muito bem. Bom, quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Fernando. Agradecer aos internautas que nos assistiram até agora. A gente esteve aqui com o Júlio Turra, que é diretor executivo da CUT. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Até logo.